Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos live. Hoje nosso Estamos Live de quarentena. É justo a apresentação do livro Negro Silêncio, uma série a partir da obra de Rui Chaves, do nosso querido amigo Pedro Loureiro. E, bem, daqui a alguns minutinhos ele vai entrar. E, olá, Maria Zenha, tudo bem? Agora eu vou convidar o Pedro. O Pedro já está aqui com a gente. Agora sim. Antes tentamos conectar, mas não deu. Agora vamos ver se conseguimos. Vamos ver, esperando por Pedro, nosso querido Pedro Loureiro. E hoje é esse livro. Olá, Pedro, como você está, querido? Todos estão a entrar. Urge demolir a construção. Armadilhar a casa contra a óbvia domiciliação. Desdobrar portas e janelas. Suturar os sonhos. Depois deixar o silêncio falar. Dar início ao bailado de ausências, permitindo que cada momento seja suficientemente amplo. Inaugurar uma casa em constante mutação, em permanente deslocamento, como se inaugura uma concha ou um búzio. Uma casa de marés. Usar dos mais puros e radicais meios, gestos precisos, materiais rigorosos e simples, impedir o mármore. Caso contrário, lá se vai a estabilidade do infinito. Escavar no mesmo lugar, fundo, até encontrar na fluorescência do sopro o bloqueio do mundo e sua descontinuidade. Na imensidão das linhas primordiais, depurar os olhos. Não forçar a entrada. Acima de tudo, não forçar a entrada. São feridas abertas em estado de parto sublime. E não adianta untar as mãos ou arejar as asas de anjo. Há que dançar o tango com um escafandro, sem bola de espelhos e sem neons. Olá, meu querido Vlad. Olá, Pedro. O Pedro já começou lendo esse poema aqui, que é Todos Estão a Entrar. E boa noite, Pedro. Espero não ter espantado muita gente. Claro que não. Quem saiu espantado se espanta mesmo, não era pra estar aqui. Como você tá, Pedro? Como tá tudo? Tudo bem. Tudo bem? Cá estamos, nesta Tá época onde? louca. Foi sim, tá em Lisboa, Viseu, Em onde? Lisboa, sim. Estou em Lisboa, estive em Viseu no fim de semana, a ver a família que já não via há largos meses, desde março. E estão bem, felizmente. E pronto, e agora por Lisboa, trabalhar. E já voltou à nova normalidade. Não há nova normalidade. E era bom que não voltássemos à velha normalidade, vamos ver. Isso seria ótimo, Mas era seria. bom que não. E assim, sempre perguntamos nas lives tal, como você viveu essa quarentena, tudo isso, né? Como foram os seus dias, como você levou esse tempo. Foi felizmente as coisas correram mais ou menos bem. Quando tudo isto começou em Portugal, mais as primeiras medidas, eu nem sequer estava em Lisboa, não estava em Portugal, estava em Luanda. E a ideia seria, quando fui, seria estar 2 semanas. Eu vou lá com alguma regularidade em trabalho. E seria estar lá 2 semanas e depois começaram a acontecer as primeiras medidas de confinamento e eu a ver que as fronteiras muito provavelmente iriam ser fechadas e que a coisa poderia complicar. Para Uhum. além do mais, estava com uma colega que
que tem lupus, mais velha, e então, enfim, imediatamente decidimos antecipar o regresso a Lisboa para que nada de mal pudesse acontecer e para estarmos com a família, como é óbvio, nestes momentos mais complicados. E regressámos. Depois, cá por casa, as coisas, felizmente, a casa não é pequena, dá para todos, dá para as miúdas terem aulas no Zoom, dá para trabalharmos a partir de casa e as coisas têm corrido dentro do possível, têm corrido bem, mas sim, é uma época muito, muito complicada e muito estranha. Muito estranha, faz muita falta o contacto. O contacto humano, faz muita falta a sociabilização, e quem trabalha, não sei, quem tem trabalhos ou quem cria, que está habituado já a ter alguma solidão e gere já muito bem essa solidão, não fica tão difícil, mas para quem não gere bem a solidão, são tempos muito, muito difíceis, muito complicados. Sim, muito justo. complicados. É uma das coisas que me preocupa bastante pelas pessoas mais velhas e pelas pessoas muito mais novas, as crianças, que neste momento vivem conectadas só virtualmente, quer dizer, não há uma conexão física entre as crianças, e isso, se arrastar esta situação por tempos assim alargados, eu creio que vai ter impactos muito negativos no que é a sociabilização das crianças, no que é saber estar, saber conversar, saber escutar, porque nós sabemos que online isto é muito fácil, quando não gostamos, mudamos. Imediatamente vivemos atrás de factos e de acontecimentos, e uma conversa não é isso. Uma conversa é estar para além dos factos e para além dos acontecimentos, é estar, é escutar, é ouvir, é olhar na cara, é percepcionar o outro, a forma como a nossa expressão se mexe, o nosso corpo se mexe, tudo isso aí é uma aprendizagem que não existe na escola, é uma coisa que se constrói com a vida, não é? Sim, justo. Foi sim que você falando, se escutando, me deu uma saudade das nossas galegas, dessas apresentações ali, de ter o contato em um espaço tão pequeno e tão próximos, não? É isso. Então, Queria um contacto muito bom, e isto, ler ou levar poesia aos outros, que é o que eu tento fazer, é levar poesia aos outros. Não é a mesma coisa estar a ler para uma câmara para filmar ou qualquer coisa do género, ou sentir do outro lado, ou no imediato ver as reações das pessoas, sentir esse calor, sentir essa... É completamente diferente, mas melhores dias virão, esperamos nós, e que a seguir ao verão possamos fazer uma apresentação física do livro com as pessoas. Tomara, em Lisboa. Para nos abraçarmos e beijarmos. Claro, sim, fazer tudo que... falta disso. Tudo que não foi permitido nesses tempos. E em Viseu também, poxa. Exato. Mas vem cá, Manu, olá Manu, tudo bem? Olá Malta. A Manu bem comentou que falou assim, nossa, eu tenho essa mesma angústia quanto aos impactos disso nessa geração que está a crescer agora. E, bem, mas Pedro, conta-nos. Esse aqui já é o terceiro livro que fazemos juntos, não? É o terceiro livro, sim. É o terceiro livro. E aí nos conta um pouco sobre esse livro. Que pena que você não tem ele aí contigo. Eu queria tanto que chegasse a tempo, pena que não chegou. Mas tá... chegar.
há de chegar, assim, tá tão bonita, tá tão feliz com esse livro. É, eu E, gosto muito, gostei muito da tua proposta de capa, achei muito boa, muito feliz. e, O livro parte de uma, enfim, toda a minha poesia, desde o primeiro livro até este livro e ao que eu continuo a escrever, está assente numa ideia muito basilar para mim, que é uma preocupação muito grande, que é a nossa relação com o outro, não é? É isso que norteia ou a não existência dessa relação com o outro. Em alguns casos, os poemas falam também um pouco disso. E é isso que me preocupa desde o primeiro livro, e tudo vai-se criando, como se essa ideia fosse o tronco e depois daí surgissem ramificações, a partir de solidão, os amores e desamores, a desacralização do que é a língua e a comunicação. Hoje em dia deixamos de temos spots publicitários, é como se comunica, é com spots publicitários. E deixou de se comunicar com ideias, com pensamento, e isso é um empobrecimento gigantesco. Enfim, está tudo, basicamente, surge tudo deste tronco. E este livro surge porque, numa altura em que estive muito focado na obra do Rui Chaves, é um escultor português que dispensa apresentações, fantástico, que eu adoro, e estive muito imerso na obra, não só escultórica, mas nos textos que ele escreve, que são belíssimos, num livro de entrevistas que é fantástico, que existe um livro grande, foram feitas entrevistas com ele ao longo do tempo, para a Casa Museu Júlio Pomar. É um livro que eu li e reli várias vezes, e identifiquei-me tão profundamente com a forma com o que está por trás, com as ideias, com, com tudo isso do Rui, que a seguir surgiu esta vontade de, a partir de esta obra escrita, escultórica, ir buscar um bocadinho termos, quase como colagem, quase como se fossem colagens, ir buscar o léxico que ele usa, ir buscar as imagens, os sentimentos que a obra dele produziu em mim e continua a produzir, e a partir daí fazer este livro. Ora, o que aconteceu foi que eu jamais editaria este livro se não tivesse algum feedback, no sentido de algum conforto, de o próprio Rui Chaves se sentir minimamente confortável com o que iria sair. Não era, digamos, não era sério estar a fazer um livro que tem toda esta carga e todo este histórico do Rui, e de repente, sem dar cavaco nenhum, e usar um nome que é um nome muito conhecido, sem sequer ter esse feedback. E eu não conhecia o Rui Chaves, mas conhecia o professor João Barrento, que viveu no mesmo prédio que o Rui Chaves, e então eu levei o livro ao João Barreto, que conhece muito bem o Rui Chaves, e levei-lhe o livro. Ele teve a amabilidade de o ler, achou que gostou do livro, e disse: ok, eu vou fazer um print do livro
e vou encaminhar ao Rui e vamos aguardar, ele logo dirá alguma coisa. E a resposta dele foi encorajadora, e depois estive com ele já pessoalmente e ele disse: força, avança, sem problema, não estou confortável com isso, não tenho qualquer problema. E então depois surgiu o prefácio que vem no livro do João Barrento, como é óbvio que sem ele não existiria livro, não existiria livro, sem ele e sem ti, claro, e sem Eurotal não existiria livro. E pronto, e esta é um pouco a história do que aconteceu até ao livro estar agora aqui, fisicamente existir. Fantástico, que lindo. Quer ler mais um texto para nós? Mais um poema? Sim, vamos lá. Outro dia vi um homem, talvez também o tenhais visto. Pendurava lágrimas negras nas pontas dos dedos, memórias enxutas, e eu pensei para comigo: estranha forma é esta de guardar o mundo. Estilhaços, pequenos destroços, transformados em compactas torres verticais de um mundo ainda humano. Entre a arma e a ferida. E do seu implacável posto de vigia ao lado do mundo, executava o lento trabalho das facas. Seu corpo projetado para lá do ventre do som, mantendo-se macio e flexível, isto é, sagrado. Um brumor no vazio pleno, cada vez mais perto do núcleo, numa solidão arcaica, como se o vazio estivesse cheio. E eu perguntei-lhe: por que grita? Depositou-me no rosto a sombra de uma lágrima incandescente e retorquiu: o grito pertence a quem o ouve. Que maravilhoso, Pedro. Poxa vida, te escutar é uma outra experiência do que a leitura, ou experiência paralela. Que lindo, Pedro, que lindo. Sim, para mim a leitura é muito, muito importante. A leitura em voz alta, o poema dito. E é muito importante para mim. Isso é das partes mais importantes. Poderia não editar o livro fisicamente, mas o dizer é ainda mais importante do que ver os poemas inscritos num papel, não é? Isso para mim é muito importante porque gosto na poesia dita, o que eu gosto muito é tentar esta proximidade entre o que é o poema, o texto do poema, e o que é o teatro. E quando falo teatro, digo, antigamente a poesia, na antiga Grécia e por aí fora, era poesia, não havia escrita, era poesia dita, era poesia transmitida. E é isso, é um bocadinho isso que eu tento com que o ritmo e que o som e que tenha na minha poesia. É esse ritmo um pouco de teatro, do falado, mas também as inflexões de voz, que eu acho que são muito importantes. Não tenho nada contra aquela poesia que mantém aquela cadência muito ritmada, não tenho nada contra, mas eu gosto particularmente quando há mudanças de tom, mudanças de inflexões no discurso, e acho que tornam a poesia mais viva e que chega mais próximo, toca mais quem ouve. E nisso, o teu processo de escrita é junto com a leitura, assim. Então você escreve e já lê, já pensando nesse ritmo, nessa mudança de ritmo do poema. E eu
não consigo o poema até o colocar. Primeiro, os textos são escritos e ficam abandonados durante algum tempo para conseguir ter alguma proximidade. Proximidade não, estou a dizer as neiras, não é proximidade, ter algum afastamento, é o contrário. Conseguir, de alguma forma, sentir algum afastamento perante aquilo que escrevi anteriormente e tentar, de alguma forma, ter um juízo de alguém que está a olhar um pouco de fora. Isso é completamente impossível. Foi escrito por mim, mas esta distância ajuda a criar esse distanciamento, a distância temporal. Até porque vai-se fazendo outras coisas, vai-se escrevendo outras coisas e quando voltamos já olhamos com outros olhos, já lemos outras coisas, já conversamos com pessoas, já ouvimos outros poetas, enfim, tudo isso. E o tempo ajuda nesse processo. Mas é muito importante eu conseguir, quando pegar no texto e lê-lo em voz alta. Isso ele tem que funcionar para mim, em voz alta. Se não funcionar, não está bem. Tem erros. Entendo. Mais um poema, por favor? Sim, Parado. vamos a Só, isso. só queria mostrar uma coisinha, porque Sim, sim. eu tenho um imenso carinho pela Malta de Lisboa, e temos uma Malta em Lisboa maravilhosa, não? Poxa, eu sinto que você, a Judite, a Maria do Céu, a Maria Zen são praticamente da minha família. Sim. E é muito bonito quando saem dois livros juntos, não? E ainda sai com esse diálogo da Exato, Maria Zenha. exato. Foi, E foi uma coincidência espantosa. foi assim, quando eu vi da gráfica, quando chegou aqui em casa, já tinha visto, pensava a questão do um chama Bosque Branco, outro Negro Silêncio. Mas Exato. quando chegam e os dois se dialogam assim, imageticamente, me deu uma alegria, assim, poxa, que saudade que eu tô dessa Malta, de encontrá-los. Sim, isso é uma das coisas maravilhosas que a poesia me deu. Foi primeiro encontrar-te a ti, que foi a primeira pessoa de todo o grupo que encontrei, e o nosso primeiro encontro foi estranhíssimo, não é? Eu estava de Sim, viagem na Irlanda com a família e de repente postei uma foto e tudo, mas tu estás na... E eu ainda não nos conhecíamos pessoalmente, não é? Eu tinha sim. respondido a uma chamada, tinha sido selecionado e, e acabámos por nos encontrar pela primeira vez em Dublin ainda. Sim, debaixo de uma ponte, não nos encontramos Exato. lá numa estação. E ficámos ali conversando um bocado e foi o primeiro encontro. Depois o primeiro lançamento ainda no Irreal, ainda existia o Irreal. Sim, E aí sim, já conheci a Maria Azanha, a Judite, enfim, a poesia trouxe-me estas amizades maravilhosas, trouxe-me a tua amizade da Maria Azanha, da Judite, do Augusto, enfim, isso tem sido daquelas coisas maravilhosas que a poesia me tem trazido, sem dúvida. que bonito, que bonito. Nossas amizades poéticas. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, Sim. mais um. O tagarela é um furacão seguido de enjoo. É uma forma palavrosa de autismo, um ruído que ocupa o lugar das conversas antigas. O tagarela estrangula, como um intruso, dotado de uma espécie de poética de enunciação, reduz o seu parceiro a um simulacro. Diz tudo. Assegura-se de que nada fica por dizer, de que reine uma impecável transparência. Nenhuma zona de silêncio, nenhuma zona de segredo.
na hemorragia do seu discurso, grandes declarações foram feitas, mas sem nada a dizer. Que maravilha, Pedro. Poxa. Bem, eu não sei se você sabe como que é essa questão da live do Instagram, que isso nos limita um horário, sabe? Um horário de Sim, tempo. Eu acho que já estamos chegando assim, já na parte final. E, em primeiro lugar, agradecer. Que pena que não estamos no nosso querido, nossas queridas galegas, ou exato. na, como chama? A última que se apresentou foi numa galeria tão bonita, não? Sim, Galeria sim. Luiz, Luís Geraldes. Luiz Geraldes. A apresentação foi tão bonita porque tinha, se convidou um amigo que tocava o baixo acústico, não? Foi Sim, tão linda sim. aquela apresentação. Sim, li eu e a Judite e tínhamos o baixo e foi muito giro, foi muito Foi bonito. um Foi gira. muito bonito. E, e vem cá, você, o Pedro também tem um projeto em Viseu, que Sim, é essas horas outras, não? é aquelas horas outras que o nome é retirado de um poema do António Franco Alexandre, que nasceu em Viseu. Ele tem um dos versos do poema é algumas horas outras. Eu apenas alterei o algumas para aquelas horas outras. E tem-se feito umas sessões de leitura sempre que é possível ir e fazer. E a ideia é levar poetas comigo de fora, que convido e que vão ler comigo. Passamos o fim de semana em família, com os meus pais e Comendo batemos. pouco, É, comendo bem pouco, assim, passando comendo fome. faz parte, não há nada a fazer. E pronto, e conhecendo, também dar a conhecer um pouco Viseu às pessoas que não conhecem e dar aos vizienses a possibilidade de contactarem com poesia e com poetas que de outra forma não teriam acesso. E as sessões têm crescido já quando ficamos sem fazer, como agora durante algum tempo, já começam a perguntar ao dono do bar quando é que vai haver e tal, começam a sentir a falta e vamos ver se calhar numa primeira fase vamos retomar, terá que ser cá fora, que eles têm um espaço de esplanada. Sim. E vamos retomar se calhar cá fora e pronto, e quando melhorar voltamos ao interior, que acaba por ser um bocadinho mais, pronto, tem menos barulho, é mais fácil. Sim. Pronto, com o barulho da rua torna um bocadinho mais difícil, mas vamos ver como é que. Vamos testar. Ah, tem que testar, Funciona. porque esse projeto é tão bonito. Porque É. quem foi lá nesse projeto? Foi a Maria Zenha, foi a Judite, A Judite já foi, a Maria o Azanha já foi, Nuno Moura. o Nuno Moura já foi João Paulo Esteves da Silva, foi, foi das primeiras sessões, foi a nossa colega, a nossa amiga da Aveiro, está-me a falhar o nome, A Luísa Nilo. a Luísa Nilo Nunes. Também fizemos uma sessão muito bonita. Enfim, vou convidando mas pronto, a pessoa tem que ter um pouco, quem vai tem que ter não só gostar de ler, como é óbvio, e sejam coisas próprias, seja escolher um poeta para lermos ou vários poetas para lermos, tem que gostar disso, mas também tem que ter este espírito de partilha e de comunhão que para mim é o que faz sentido. É levar a poesia aos outros e estarmos juntos e conversarmos e passearmos um pouco. É isso que move um bocadinho também estas sessões. Ah, que linda, que linda. Bem, Pedro, bem, acho que estamos finalizando. Quero agradecer a todo mundo aqui e mais um poema, se tiver Mais um algo poema para assim. fechar. E aí vou Queres mostrar mais algum em um especial? pouquinho. Tem quanto tempo? Não, acho que ainda temos um tempinho. Eu fiquei pensando agora aqui, não, temos mais um tempo. Então, Quer mostrar um pouco mais? Tem a capa de dentro que você não viu ainda, não? Como sim. ficou? Ficou bonito, ficou bonito. Então cá vai mais um.
Dizem os antigos que alguém havia visto uma águia paralisada em pleno voo, asas abertas planando infinitamente, como estoldada pela violência das imagens, e que no seu voo tocava as 4 paredes do mundo. Dizem os antigos que por entre as árvores repousam armadilhas de silêncio, espelhos de sombra, vozes que se perdem por entre as pedras agrilhoadas na luz, e pétalas que não querem deixar de ser pétalas. Dizem os antigos que das altas árvores escorrem cristalizadas gotas de sangue a formar um bravio rio, repleto de ondulantes peixes que trepam para dentro dos homens. Dizem os antigos que em certas noites as gases do mundo se soltam a desvendar suas próteses e na escuridão da terra um homem finalmente encontra o caminho vertical no seu corpo, uma linha absolutamente direta. Os antigos. E agora onde estão? Poxa, Pedro, que linda, que bonita. Uau. Mariazinha escreveu tão lindo. E a Mariazinha escreveu uma coisa aqui também que era interessante ouvir as crianças no Lutal. Eu creio que a Mariazinha escreveu isso também por causa das suas miúdas, que você Sim. faz alguns vídeos com elas. Sim, isso aí surgiu porque não foi propositado. Elas estão a ter aulas, como toda a gente sabe, em casa, não é? E elas estão naquela fase em que têm que trabalhar a leitura. Ai, olá. Peço desculpa. Voltou. Sim. Tem que aprender um pouco a leitura. E então a forma de as motivar foi trabalharmos alguns poemas mais para a idade delas, mais de criança, e trabalharmos esses poemas, fazermos vídeos, e depois eu comprometi-me a postar os vídeos no meu Facebook para que elas pudessem ter a percepção do resultado do trabalho feito e de perceberem que se fizermos bem, se fizermos com intenção, se fizermos com empenho, conseguirmos chegar às outras pessoas que estão do outro lado e que nos vão ouvir. E então elas todos os dias vinham perguntar quantas pessoas já tinham visto, o que é que as pessoas diziam. E então tiveram muito motivadas e foi uma forma de trabalhar um pouco a leitura com elas e de nesta altura de quarentena, fazermos esse trabalho. E foi interessante porque de repente começámos a ter mensagens muito bonitas de pessoas que não conhecemos, do Brasil e por aí fora, onde se atravessa um momento muito complicado, e dizendo-nos que os vídeos eram um bálsamo para os dias deles e para continuarmos, e pronto, e fizemos mais alguns. Agora tem estado mais complicado, não temos conseguido fazer mais, mas quem sabe, não virão por aí. Super bonitas as leituras delas. Tem um bom professor também. Vocês fazem um bom time. É o time. E as escolhas de poemas também. Poxa, que bonito, Pedro. Bem, Pedro, de coração te agradeço. Em breve estaremos juntos por aí, bebendo alguns copos e fazendo mais apresentações com toda a malta aí de Lisboa, mas também Viseu. Certo. E agradecer a sua amizade, acho que em primeiro lugar, assim, sim, e agradecer a esse nosso diálogo, essa apresentação tão rara, mas tão emotiva e tão importante do Negro Silêncio. Obrigado, Vlad. E o livro já vai estar. Eu que agradeço. E para a malta de Lisboa, quiser, o livro já vai estar disponível na próxima semana na Poesia Incompleta, na Snob e mais algumas livrarias. E é isso. Pedro, obrigado, hein? Obrigado de coração.
Um grande abraço, obrigado. Obrigado a todos os presentes, que não vejo, mas que já foste falando, que estão, e fico feliz que estejam e que espero que nos possamos abraçar em breve e partilharmos poesia juntos. Sim, Pedro, ó, um beijo. E essa live vamos colocar depois no YouTube, tá bom? Aí Ok. você mostra para as miúdas. Legal. Um Tá. beijo. Um beijo. Abraços para todos. Tchau, tchau. Ai, agora essa parte.